Ela atravessou o mundo para traduzir uma reunião, mas ninguém a avisou que, naquele dia, ela começaria a decifrar um coração congelado há anos. Antes da gente mergulhar nessa história intensa e cheia de reviravoltas, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde esse amor vai chegar. Clara não sabia que aquele homem não sorria há 4 anos, que não permitia toques nem conversas fora do script, que mandava demitir qualquer funcionário que falasse de amor perto dele. O que ela sabia? Quase nada. Só que o contrato pagava muito, e que a viagem para Moscou parecia uma loucura, daquelas que você aceita por desespero, ou destino. Aos 27 anos, Clara era uma tradutora brilhante, mas invisível. Vivia em São Paulo, equilibrando boletos e cafés fracos. Traduzia documentos, audiências, às vezes eventos. E foi durante uma madrugada qualquer que o e-mail chegou. Trabalho internacional, urgente, fluência em russo, descrição obrigatória, remuneração, excelente. Ela respondeu sem esperança. Mas no dia seguinte, estava com passagem comprada, passaporte carimbado, e um motorista esperando por ela no aeroporto de Moscou com um cartaz escrito: Senhorita Clara Rezende, Ivanov Group, Ivanov. Ela só descobriria o peso daquele nome quando subisse até o último andar do edifício espelhado, onde o mundo inteiro parecia se calar diante de um único homem. Dmitri Ivanov, bilionário, recluso, herdeiro de um império construído com sangue e petróleo. E há 4 anos, viúvo de um casamento que ninguém ousava mencionar. Desde então, nenhum sorriso, nenhuma mulher, nenhuma manchete que não falasse de sua frieza. Diziam que ele tinha um coração de pedra, mas Clara, naquele primeiro olhar, não viu pedra, viu cacos. A sala de reuniões era ampla, silenciosa, com paredes de vidro e uma vista para uma Moscou coberta de neve. Clara entrou com passos firmes, tentando disfarçar o nó na garganta. Havia 7 homens na mesa, todos engravatados, frios, olhando relatórios. Mas só um deles não se mexia. Ele, Dmitri. Sentado à cabeceira, usava preto, o cabelo impecável, a postura reta, e os olhos eram de aço. Clara sentou-se ao lado da intérprete substituta que logo sairia. O clima era tenso. Um dos empresários estrangeiros começou a falar. Ela traduziu com precisão. Ninguém a cumprimentou. Ninguém sorriu. Mas no meio da conversa, Dmitri levantou a mão e falou pela primeira vez. A partir de agora, só ela traduz, disse em inglês, apontando para Clara. A outra pode sair. A mulher ao lado de Clara empalideceu. Levantou-se sem dizer nada e foi embora. Clara engoliu seco. Sentia os olhares sobre ela, mas o de Dmitri era o único que pesava. Ele não dizia mais do que o necessário. Respostas curtas, olhares longos, pausas que pareciam calculadas. Mas havia algo de errado ali. Não com os contratos, mas com ele. Em determinado momento, após um sócio discordar de uma cláusula e o ambiente ficar tenso, Dmitri olhou diretamente para Clara e disse: faça uma pausa. Ela hesitou, mas traduziu. Todos se dispersaram. Dmitri não saiu da sala. Apenas se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali, de costas, observando a neve cair. Você sabe o que é o silêncio? Perguntou de repente em inglês, sem virar-se. Não o barulho que falta, mas o que sobra quando ninguém mais entra na sua vida. Clara ficou muda. Ele virou-se devagar. Você acredita que alguém pode esquecer como se ama? Ela tentou responder, mas nada saía. Não importa, disse ele. Só precisava saber se você conseguiria traduzir sentimentos, mesmo quando ninguém os disse. Clara nunca tinha sentido medo assim. Não por ameaça, mas por perceber que aquele homem não precisava de uma tradutora. Precisava de alguém que decifrasse o que ele mesmo não sabia mais dizer. Nos dias seguintes, ela foi chamada para reuniões cada vez mais privadas. Os empresários saíam, os relatórios diminuíam, e os silêncios entre eles aumentavam. Dmitri passou a fazer perguntas estranhas. Você acredita em destino? O que acha da palavra permanência? Se alguém perder tudo que ama, ainda é capaz de começar de novo? Clara respondia como podia, sempre com cautela. Mas cada resposta parecia abrir uma pequena rachadura naquele homem blindado. Certa tarde, após uma reunião intensa, Clara encontrou sobre sua mesa uma caixa pequena.
Dentro, havia um cachecol azul marinho e um bilhete escrito à mão. Em Moscou, proteja o que é frágil. Comece pelo pescoço. Termine pelo coração. Assinado apenas com a inicial D. Ela sabia que aquilo não fazia parte do trabalho. E talvez fosse exatamente o começo de algo que nenhum contrato no mundo poderia traduzir. Na manhã seguinte, Clara acordou antes mesmo do despertador tocar. O cachecol azul ainda estava dobrado sobre a poltrona, e o bilhete, guardado entre as páginas do seu dicionário de bolso. Ela não sabia o que pensar sobre aquilo, e talvez nem devesse, mas havia algo naquela escrita que ela não conseguia ignorar. Um tipo de cuidado estranho, quase desesperado, como se o gesto fosse mais um grito contido do que um presente. O motorista chegou pontualmente às 8. Clara desceu com o casaco mais grosso, botas e luvas. Não ousou usar o cachecol, mas o levou na bolsa como quem carrega um segredo que ainda não está pronto para mostrar. No caminho até a Ivanov Group, a cidade continuava coberta de neve. Moscou era fria por fora e por dentro, mas Clara começava a perceber que ali dentro nem tudo era tão congelado quanto parecia. Assim que chegou, foi direto levada para o escritório principal. Nenhuma reunião marcada, nenhum roteiro em mãos. O assistente de Dmitri apenas disse: "Ele quer falar com você, sozinhos." Clara não perguntou nada. Entrou. A sala estava iluminada por uma luz suave. Havia café servido, 2 xícaras, e uma pasta sobre a mesa com seu nome. Dmitri estava de pé, perto da janela, vestindo um suéter escuro em vez do costumeiro terno. Sem gravata. Sem os muros invisíveis. "Bom dia, Clara", disse ele, virando-se devagar. "Sente-se, por favor." Ela se aproximou, ainda com o coração acelerado. "Algum contrato?" perguntou, tentando manter a formalidade. "Não hoje", respondeu ele com os olhos nela. "Hoje eu só quero ouvir. Mas antes quero que você leia isso." Ele empurrou a pasta em sua direção. Clara abriu e encontrou folhas com frases soltas, parágrafos interrompidos, como pedaços de um texto que nunca foi finalizado, todas escritas à mão. "O que é isso?" perguntou, tocando o papel com delicadeza. "São partes de uma carta que comecei a escrever muitas vezes e nunca consegui terminar." Ele respirou fundo. "Para minha esposa." Antes do acidente, Clara sentiu um aperto no peito. Leu silenciosamente as palavras desconexas. Falava de saudade, de culpa, de silêncios que nunca foram resolvidos e de um amor que talvez só tenha sido percebido quando já era tarde demais. "Por que está me mostrando isso?" "Porque você entende o que não está dito", respondeu ele sem piscar. "E eu não sei mais falar." Ela abaixou os olhos. Aquilo a tocava mais do que gostaria de admitir. Clara conhecia o peso das palavras, mas também conhecia a dor de tentar usá-las e falhar. "Quer que eu traduza?" "Não", disse ele suavemente. "Quero que você leia e depois me diga. Ainda sou capaz de começar de novo?" O silêncio que se seguiu foi longo. Clara fechou a pasta e apoiou as mãos sobre ela. "Eu não sei, Dmitri, mas sei que só faz essa pergunta quem já está tentando. Ainda que não perceba." Ele sorriu, de leve, como quem ouve algo que estava esperando há tempo demais. Nos dias que vieram, Clara não foi mais chamada apenas para reuniões. Era requisitada para revisar textos internos, corrigir contratos de campanhas de caridade, acompanhar Dmitri em jantares formais, onde quase não se falava, mas onde sua presença parecia ser mais importante do que qualquer discurso. Ela começou a reparar nos detalhes. Dmitri gostava de livros antigos, mas não lia mais. Tinha uma rotina meticulosa, mas nunca conseguia dormir antes das 3 da manhã. Tinha medo de música. Sempre que entrava em algum ambiente onde houvesse violinos, disfarçava desconforto. Mas Clara percebeu, e soube que havia uma história ali, trancada em alguma parte dele. Certa noite, ao fim de uma reunião longa, Dmitri a convidou para tomar chá em seu escritório. O ambiente estava mais quente, acolhedor. Não era o homem de ferro que falava agora. Era alguém mais próximo, embora ainda ferido. "Você sente falta do Brasil?" ele perguntou, mexendo o chá distraidamente. "Todos os dias", ela respondeu com sinceridade. "Mas às vezes estar longe de tudo também é um alívio. A gente se ouve melhor. Eu passei a vida calando o que sentia", disse ele. "E quando precisei ouvir, já era tarde." Clara não respondeu. Apenas o olhou. Era estranho como ele falava com ela. Não havia sedução. Não havia jogo. Havia necessidade.
como se com ela ele pudesse abaixar o tom, sem medo de ser frágil. Por que você não se casou de novo? Ela perguntou num impulso. Dmitri ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu. Porque achei que não amaria outra vez. E quando se vive muito tempo acreditando nisso, a ideia de tentar parece cruel. Ela entendeu. Talvez melhor do que ele esperava. Nem tudo precisa ser amor logo no início, disse Clara, com um tom calmo. Às vezes começa com uma palavra, uma presença, um silêncio partilhado. Ele sorriu olhando para ela de um jeito diferente, como o nosso. Clara desviou o olhar. Ela estava se envolvendo. Sabia disso. E pior, sabia que não podia. Dmitri era seu chefe, seu contratante. E mesmo que não fosse, era um homem fechado, traumatizado, que parecia viver em um mundo onde o amor era apenas um risco estatístico. Mas, mesmo assim, o coração dela já tinha começado a escrever algo que nem os contratos mais frios conseguiriam apagar. No final daquela semana, ela recebeu um novo convite. Sexta-feira, evento privado, traga vestido formal, estarei esperando. Sem assinatura. Mas Clara sabia de quem vinha. Foi até a loja mais simples que encontrou e comprou um vestido preto de mangas longas. Não queria chamar atenção. Queria apenas estar à altura do convite. À noite, o carro já a esperava. O motorista não disse para onde iam. Só depois de 15 minutos Clara percebeu. Estavam indo para a casa dele. Ao chegarem, os portões se abriram silenciosamente. A mansão era imponente, mas vazia. Tudo ali era limpo demais. Ordenado demais. Como se ninguém realmente vivesse naquele lugar. Dmitri a recebeu na porta. Estava com uma camisa cinza sem terno, sem os adornos habituais. Apenas ele. E um olhar que dizia muito. Não chamei mais ninguém, disse ele. Hoje só você importa. Clara entrou. A casa estava à meia luz. No centro da sala, uma mesa posta para dois. E ao fundo, um piano. Eu soube que você toca, disse ele. Ela o olhou surpresa. Fiz aulas por 2 anos, mas não toco há séculos. Então está na hora de lembrar. Clara hesitou, mas sentou-se. Os dedos buscaram timidamente as teclas, e uma melodia suave começou a nascer. Dmitri fechou os olhos, como se aquele som abrisse portas há muito trancadas. Quando terminou, ele se aproximou, sentou-se ao lado dela, não disse nada por alguns segundos, e então, com a voz baixa, a última vez que houve música nesta casa, foi no dia anterior ao acidente. Ela tocava aqui, ria alto. Eu estava ao telefone. Não ouvi, não vi, não vivi aquilo com ela. E depois, não houve mais som. Clara sentiu a garganta apertar, mas não chorou. Apenas colocou a mão sobre a dele. E pela primeira vez, Dmitri não recuou. Eu não sou bom com sentimentos, disse ele. Mas, desde que você chegou, meus silêncios têm se tornado menos insuportáveis. Ela apertou sua mão, suavemente. E talvez seja só isso o que um começo precisa. Dmitri se levantou, caminhou até uma estante, pegou uma caixa de madeira, abriu-a diante dela. Dentro, havia uma folha com letras pequenas, escritas à máquina. O contrato da fusão exige que eu esteja casado até o fim do trimestre. A cláusula é absurda, mas crucial. E há poucos dias, decidi que não confio em mais ninguém. Clara leu. O contrato era claro. Casamento civil, confidencialidade total, prazo de 6 meses. Tudo em troca de um valor que ela jamais sonhou em ter. Por que eu? Porque você não tenta me mudar. Só me entende. Ela não soube o que responder. E enquanto ele a olhava esperando uma resposta, tudo o que ela sentia era que naquele momento, entre tantas palavras e silêncios, algo que nenhum idioma podia explicar, havia começado a ser dito. Clara leu aquele papel como se estivesse decifrando um idioma que não queria entender. As palavras estavam ali, frias, impressas, diretas. Casamento civil com validade de 6 meses, confidencialidade total, cláusulas financeiras cuidadosamente redigidas, bônus ao final do período. Um contrato limpo, sem emoção, sem promessas. Mas ela sabia, desde a primeira linha, que não se tratava de um simples acordo. Dmitri permaneceu em silêncio, observando seus olhos correrem pelas páginas. Ele não tentou explicar, não justificou, apenas esperava. Como se pela primeira vez ele estivesse entregando não um pedido, mas um pedaço do que lhe restava.
Ela fechou a pasta com cuidado. Olhou para ele. É isso mesmo? Ele assentiu devagar. Preciso me casar para concluir a fusão. Os japoneses exigem estabilidade emocional. Não confiam em homens viúvos reclusos e cercados de escândalos antigos. Um casamento público, discreto, que transmita equilíbrio. Nada mais. Nada mais? Ela repetiu com um olhar que ele não conseguiu sustentar. Dmitri passou a mão pelo rosto. Estava cansado. Não do dia, mas de si mesmo. Eu não quero fingir com estranhos. E você me escuta. Me lê, mesmo quando não falo. Só você consegue me decifrar sem me desmontar. E isso é raro demais para ser ignorado. Clara respirou fundo. A cabeça girava. Não era apenas sobre o contrato. Era o que aquilo significava. Era sobre deixar que o mundo acreditasse em algo que talvez ela mesma não conseguiria fingir. Eu não sou uma atriz, Dmitri. Não sei mentir com o olhar. Não sei sorrir sem sentir. Se topar, preciso que saiba. Eu vou ser verdadeira mesmo no que fingirmos. Ele se aproximou, com os olhos fixos nos dela. É exatamente por isso que eu te escolhi. Naquela noite, Clara não dormiu. Caminhou pelo quarto do hotel como quem não consegue sair de um labirinto. Pegou o celular para ligar para a mãe, mas desistiu. Ela não saberia explicar. Não com palavras simples. Não com verdades pela metade. E no fundo ela sabia que, se escutasse a voz materna dizendo "Volta para casa, filha", sua coragem derreteria feito neve sob sol. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem curta a Dmitri. Aceito, mas preciso de uma cláusula minha. Menos de 5 minutos depois, a resposta chegou. Diga. Clara digitou, respirando com dificuldade. Sem intimidade física. Nenhum contato que ultrapasse os limites do acordo. Nenhum risco de confusão emocional. A resposta demorou um pouco mais. Quando chegou, veio seca. Combinado. Ela sentiu um aperto no peito. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque uma parte dela tivesse, secretamente, esperado o contrário. O casamento aconteceu no civil, em uma sala elegante, cercada por advogados, testemunhas contratadas e silêncio. Clara usava um vestido azul marinho simples. Dmitri vestia preto. Ambos assinaram como se fosse apenas mais um papel. Mas quando ela colocou a aliança em seu dedo, sentiu um leve tremor escapar dos próprios dedos. Ele percebeu, e segurou sua mão por um segundo a mais do que deveria. Depois, houve fotos formais. Um jantar a dois, em um restaurante fechado apenas para eles. Nada íntimo, nada solto. Só 2 corpos dividindo o mesmo espaço, sem saber exatamente o que dizer. E agora? Ela perguntou, mexendo o guardanapo no colo. Agora, você muda para a ala leste da minha casa. Temporariamente. Precisamos parecer um casal. Isso inclui algumas aparições públicas, almoços com a imprensa, fotos, eventos com investidores. Eu cuidarei de tudo. E se perguntarem como nos conhecemos, eu direi que nos vimos em uma conferência linguística em Viena, que nos apaixonamos discretamente e que preferimos manter o relacionamento longe dos holofotes. Clara arqueou uma sobrancelha. Bonito. Poético. Uma pena que seja mentira, mas é verossímil. E o que as pessoas querem é acreditar. Clara mudou-se 2 dias depois. O quarto que Dmitri lhe ofereceu era maior que o apartamento em que ela morava com a mãe no Brasil. Havia um closet inteiro só para ela, uma varanda com vista para o jardim congelado e um piano antigo no canto, coberto por um lençol branco. Durante os primeiros dias, mal se viam. Dmitri saía cedo, voltava tarde, com olhos pesados e uma expressão que ela já reconhecia: cansaço emocional. Ela se ocupava lendo, caminhando pelos corredores silenciosos da casa, tentando entender em que momento sua vida deu esse giro absurdo. Mas em uma noite qualquer, algo mudou. Clara foi chamada para jantar com Dmitri na biblioteca da casa. Era um ambiente acolhedor, com paredes cobertas por livros antigos, um abajur amarelado no canto e uma lareira discreta. Ele estava mais leve. Ofereceu vinho. Serviu o prato dela com cuidado. Está confortável aqui? Ele perguntou, cortando a carne com precisão. Muito. Até demais. O que quer dizer? Que estou me acostumando com coisas que não me pertencem. E isso assusta. Dmitri a olhou por um segundo mais longo. Talvez pertençam mais a você do que imagina. Ele apoiou os talheres. Dinheiro compra conforto, Clara, mas não pertencimento. Isso só vem com alma. E você tem isso. Ela desviou o olhar. Não estava pronta para ouvir aquelas palavras.
Não com aquele tom. Não daquele homem. Por que você nunca fala sobre ela? Arriscou, mudando de assunto. Sua esposa. Dmitri respirou fundo. Olhou para o fogo da lareira. Porque falar dela é como abrir uma ferida com os dedos. Foi um casamento bonito. Por fora. Ela era tudo o que esperavam de mim. Elegante, culta, misteriosa. Mas havia um abismo entre nós. E quando ela morreu, a última coisa que me disse foi: você nunca esteve aqui. Clara sentiu os olhos arderem. Não por pena, mas por reconhecer naquele homem uma dor que não cabia em frases. Talvez agora você esteja, mesmo que não perceba. Ele a encarou. O fogo da lareira refletia nos olhos dele como uma confissão silenciosa, mas logo desviou o olhar e mudou de assunto, como se tivesse medo de se perder naquele momento. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa entre aparências e sentimentos não ditos. Participaram de um jantar com investidores japoneses. Clara foi apresentada como a esposa brasileira discreta e apaixonada. Dmitri colocou a mão em sua cintura para as fotos. Tocou sua mão ao abrir a porta do carro. Sorriu uma vez. E todos acreditaram. Mas à noite, em casa, tudo era silêncio. 2 quartos, 2 rotinas e uma tensão invisível que parecia crescer no ar. Clara, certa noite, entrou na biblioteca e encontrou Dmitri dormindo no sofá, com um livro aberto no colo. Estava mais jovem ali, vulnerável, sem a armadura do dia. Ela se aproximou em silêncio, tirou o livro de suas mãos com cuidado e cobriu-o com a manta que havia no encosto. Quando se virou para sair, ele segurou seu pulso. Fica mais um pouco. Ela ficou. Sentou-se no chão, ao lado do sofá. E sem olhar para ele falou: eu sei que isso tudo é um acordo. Mas às vezes, me esqueço. Eu também. E o que a gente faz com isso? Dmitri fechou os olhos por um instante. Nada. Porque talvez o amor que cresce no silêncio seja o único que sobreviva ao barulho do mundo. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma caixinha sobre a cômoda. Um presente. Dentro, uma pulseira de prata com uma inscrição em russo. Ela leu com dificuldade. Depois procurou no dicionário. Aquilo que não se diz, não se perde. Ela sentiu o coração apertar. Sabia que aquele contrato, assinado com regras, cláusulas e prazos, estava pouco a pouco sendo rasgado em silêncio por dentro, e não havia como desassinar o que o coração já começava a escrever. Era estranho como Clara se acostumava com o mundo de Dmitri sem perceber. Os corredores silenciosos, os jantares pontuais, os empregados que evitavam contato visual, a rotina precisa como o mecanismo de um relógio suíço. Tudo parecia frio, mas havia algo de cuidadosamente triste naquela casa. Como se ela tivesse sido projetada não para acolher, mas para manter afastado tudo o que fosse incômodo demais, principalmente sentimentos. Fazia 2 semanas desde o casamento civil. Oficialmente, ela era a esposa do homem mais temido dos bastidores financeiros da Rússia. Na prática, era uma estrangeira dividindo espaço com um estranho que, aos poucos, revelava fendas invisíveis sob sua couraça. Certa noite, Clara acordou com sede. Desceu em silêncio até a cozinha. Ao passar pela biblioteca, notou a luz acesa. Dmitri estava ali, sentado no chão, de costas para a porta, diante do piano. Não tocava. Apenas observava as teclas, como se esperasse que algo surgisse dali. Você toca? Ela perguntou suavemente. Ele virou o rosto um pouco surpreso. Estava sem camisa. Usava apenas uma calça de moletom escura. E o corpo dele não era como Clara imaginava. Havia cicatrizes. Pequenas, discretas, mas suficientes para denunciar que Dmitri conhecia a dor de perto. Mais do que ela suspeitava. Tocava. Antes dela, Clara se aproximou devagar, sem sentar-se. Esperava que ele a mandasse embora, como costumava fazer quando se sentia invadido. Mas ele continuou. Minha mãe era pianista. Cresci ouvindo Debussy e Rachmaninoff. Quando me casei, dei este piano de presente para minha esposa. Ela costumava dizer que a única coisa que me amolecia era a música. E por que parou? Ele olhou para as próprias mãos. Porque não tive mais para quem tocar. O silêncio que se formou depois disso não pedia resposta. Clara sentiu um respeito profundo por aquele homem ali. Pela primeira vez, sem armadura. Não como o bilionário que assustava diretores, mas como um homem que perdera algo que nem sabia nomear. E você, Clara, tem alguma música que te dói?
Ela pensou por um instante. Asa Branca. Meu pai cantava para mim quando eu era pequena. Quando ele adoeceu, foi a última canção que cantou. Nunca mais consegui ouvir sem sentir a garganta fechar. Dmitri assentiu. Depois se levantou lentamente. Passou por ela sem tocá-la, mas ao sair, deixou uma frase suspensa no ar. Não somos tão diferentes assim. Já na manhã seguinte, Dmitri viajou para um encontro de negócios em Kazan. Ficaria 3 dias fora. Clara aproveitou o tempo para explorar mais a casa, sem a presença dele. Cada cômodo parecia carregar memórias não ditas. No quarto de hóspedes, encontrou uma estante repleta de livros em várias línguas. Em um deles, havia uma dedicatória. Ao homem mais difícil de amar que já conheci. Obrigada por tentar. Clara soube imediatamente de quem era aquela letra. Aquela letra viva e trêncada como se segurasse o próprio coração. Era dela, Anastasia, a esposa falecida. Curiosa e com o coração apertado, Clara vasculhou a estante. Atrás de uma fileira de volumes antigos, encontrou uma caixa de madeira escura. Dentro, cartas. Muitas. Algumas abertas, outras nunca lidas. Algumas assinadas com um A pequeno no canto. Outras, não assinadas. E entre elas, uma carta em português. Clara pegou com cuidado. A caligrafia era firme, como quem grava a memória em papel. Se você encontrou isso, é porque ele permitiu que você entrasse onde tantas foram mantidas longe. Parabéns. Mas cuidado. Amar Dmitri Ivanov é como aprender a respirar debaixo d'água. Exige entrega. E preparação para não voltar a ser a mesma. A carta não tinha data. Nem assinatura. Clara guardou tudo como estava. Mas algo dentro dela havia mudado. Aquilo não era mais um acordo. E ela sabia. Dmitri voltou na tarde do 3º dia. Estava exausto. Clara foi à porta quando o carro chegou. Ele desceu com o casaco sobre o braço e a expressão vazia. Mas ao vê-la, pareceu respirar de novo. Como foi a viagem? Ela perguntou. Longa. Mas melhor agora. Ela quis abraçá-lo, mas parou. Ainda havia muros. Naquela noite jantaram juntos. Dmitri parecia mais disposto a falar. Contou detalhes da viagem, dos conflitos comerciais, das pressões do conselho. Mas então, ao final da sobremesa, ele fixou os olhos nela. Precisamos conversar sobre algo mais sério. Clara largou o talher. Claro. Ele se levantou, foi até a estante da biblioteca e pegou um envelope. Entregou a ela. Esta é uma cláusula adicional ao nosso contrato. Um ajuste. Não quero que assine agora. Quero que leia e pense. Clara abriu o envelope. Leu com atenção. A nova cláusula dizia: caso ambas as partes concordem, o contrato poderá ser convertido em casamento permanente sem nova formalização legal. Essa decisão dependerá exclusivamente de consentimento emocional mútuo. Ela levantou os olhos para ele. Dmitri estava tenso. Mais do que em qualquer reunião. Por que isso agora? Porque, apesar de tudo, eu não quero perder você quando isso acabar. E eu preciso saber se algum dia você poderia ficar. O ar pareceu parar. Clara não respondeu. Apenas se levantou com o envelope nas mãos e saiu da sala devagar. O coração batia tão alto que ela nem escutava os próprios passos. No corredor, encostou-se na parede e fechou os olhos. O muro que existia entre eles estava rachando. E por dentro, algo começava a florescer. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou deitada com o envelope sobre o colo, os olhos fixos no teto escuro, ouvindo o som abafado da neve batendo contra a vidraça. A proposta de Dmitri estava ali, impressa em uma frase. A possibilidade de transformar o contrato em permanência, caso ambos desejassem. Mas a palavra que mais martelava em sua mente era ficar. Ela sabia que algo dentro dela já queria ficar. Mas também sabia que havia algo em Dmitri que ainda não havia sido dito. Algo que pesava, que o impedia de se entregar completamente, mesmo quando as palavras saíam brandas, mesmo quando os olhos dele diziam mais do que a boca jamais ousaria. No dia seguinte, ela saiu cedo. Pediu ao motorista para levá-la ao centro de Moscou, dizendo que queria comprar livros. Dmitri não questionou. Apenas assentiu. Mas Clara tinha outro objetivo. Ela voltou ao cartório onde haviam registrado o casamento. E com a ajuda de uma funcionária simpática e algumas palavras em russo que ela arranhava com sotaque carregado, conseguiu acesso a um arquivo antigo, o atestado de óbito de Anastasia Ivanova.
A causa da morte estava registrada como acidente automobilístico em via congelada. Data: 4 anos atrás. Local: estrada secundária a 40 quilômetros de Moscou. Sem testemunhas. Sem boletim policial anexo. Clara sentiu um arrepio. Pediu ao motorista que a levasse até o local. Era uma estrada sinuosa, ladeada por árvores cobertas de neve. O carro parou em um trecho onde ainda havia marcas no asfalto. Não de pneus, mas de memória. Ali, em uma das árvores, havia uma pequena plaquinha de metal com o nome dela. Anastasia. Clara desceu. Ficou ali por alguns minutos. Sozinha. Em silêncio. Havia flores secas no chão. E um lenço bordado, já desbotado. Alguém ia até ali. Alguém ainda cuidava da memória. E ela tinha certeza de quem. Na volta para casa, Clara pediu para passar na livraria do bairro. Comprou um caderno de capa preta e uma caneta de tinteiro. Sentia que precisava escrever. Não sabia o quê. Mas sabia que, entre tantos silêncios, algumas palavras precisavam escapar. Quando chegou, Dmitri a esperava na sala de jantar. Vestia um pullover cinza, segurava uma taça de vinho e sorria como quem não esperava mais se surpreender. Foi um bom passeio? Ele perguntou. Foi. Vi coisas que precisava ver. Ele a observou por alguns segundos, como se pressentisse algo. Mas não perguntou. Durante o jantar, falaram de coisas leves, da infância dela, das viagens dele. Clara contou sobre quando caiu de uma árvore tentando pegar uma goiaba. Dmitri contou sobre a primeira vez que viu neve, aos 3 anos, e quis guardar um pouco no bolso. A leveza era estranha, mas boa, como um respiro no meio da profundidade. Depois, ele se aproximou com um envelope novo. A fusão foi aprovada. Estamos livres para ajustar o que quisermos. Inclusive, isso. Entregou-lhe um documento. Clara leu. Era a cláusula da permanência, agora oficializada por um novo adendo. Ela não disse nada. Apenas colocou o papel sobre a mesa e respondeu. Eu preciso te perguntar uma coisa antes de assinar. Dmitri a olhou, firme. O que houve realmente com Anastasia? Ele não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a lareira. Ficou de costas. Ela não morreu por causa da neve. Clara sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Ele se virou devagar. Os olhos estavam marejados. Naquela noite tivemos uma discussão. Eu havia descoberto que ela estava tentando sair do país sem me avisar. Ela queria o divórcio. Queria a liberdade. Eu disse coisas horríveis. Não gritei, mas usei palavras como armas. Ela saiu de casa dirigindo, nervosa. Horas depois, me ligaram. Clara se aproximou devagar. E você se culpa até hoje. Ele assentiu. Porque eu a empurrei para o abismo. Não com as mãos, mas com o que deixei de dar. Com o que endureci. Ela colocou a mão sobre o coração dele. Sentiu o peito subir e descer, acelerado. Dmitri, amar é se arriscar a perder. Mas não amar é se perder antes mesmo de tentar. Ele fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam. Eu não sei se consigo. Clara se aproximou mais. Então me deixa tentar com você. E ali, naquele instante, sem beijo, sem promessas, apenas com as testas encostadas, eles começaram a derrubar o muro, tijolo por tijolo. Nos dias que seguiram, Dmitri se transformou. Começou a tocar piano novamente. Deixou Clara redecorar parte da casa. Riu pela primeira vez durante o café da manhã. Levou-a para conhecer um orfanato que ele financiava secretamente. E certo dia, chegou em casa com uma caixa de fitas cassetes. São gravações da minha mãe tocando. Quero que você ouça comigo. Clara chorou ouvindo as melodias antigas. Dmitri segurou sua mão sem medo. Era amor, mas ainda frágil, como porcelana fina. Na véspera da viagem para apresentar Clara aos investidores em Viena, Dmitri deixou um envelope sobre a cama dela. Era a carta que Anastasia escreveu e nunca entregou. A original. Clara leu. E chorou. Chorou por ela, por ele, por tudo que ainda o cercava como sombras longas. Mas ao final, havia uma frase escrita com pressa. Se um dia você conseguir amar de novo, não tenha medo. O amor não é traição. É sobrevivência. Clara pegou a caneta e respondeu no verso. Estamos sobrevivendo. Juntos. E pela primeira vez, sentiu que o amor ali não precisava mais de contrato. Apenas de verdade. A neve caía sem pressa quando Clara acordou.
O quarto estava banhado por uma luz azulada, daquelas que parecem acalmar os pensamentos antes mesmo que o dia comece. Ela ficou alguns minutos ali, deitada, observando os flocos deslizarem pela janela como se Moscou tivesse decidido silenciar tudo por um instante. No criado mudo, a carta de Anastasia continuava aberta. O verso, onde Clara havia escrito com suas próprias palavras que eles estavam sobrevivendo juntos, parecia brilhar mais do que o papel podia permitir. Desceu para o café e encontrou Dmitri já sentado, com a xícara de porcelana entre as mãos. Ele olhou para ela com um sorriso que carregava a tranquilidade de quem dormira bem. Era um contraste novo. Dmitri Ivanov, por anos tenso e fechado, agora parecia feito de carne e espera, como se não vivesse mais para fugir, mas para permanecer. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormi. E você? Melhor do que em muito tempo. Durante o desjejum falaram sobre a viagem para Viena, agendada para dali a 3 dias. Dmitri explicava cada detalhe com calma. Estavam indo para uma apresentação dos novos acionistas da empresa após a fusão, e Clara seria apresentada oficialmente como sua esposa. Ela ouvia com atenção, mas seu peito pesava de um jeito novo. Era como se tudo estivesse bom demais. Como se aquele amor que surgira em silêncio tivesse florescido rápido demais, e agora o mundo estivesse esperando para arrancá-lo do vaso. Naquela tarde, enquanto Dmitri estava em reuniões, Clara voltou à biblioteca. Levava o caderno preto que havia comprado dias antes. Sentou-se diante do piano, abriu na primeira página e começou a escrever. Palavras soltas, fragmentos de sentimentos que ainda não sabia nomear. Tentava organizar o que sentia, mas a escrita tremia. Havia medo. Medo de que tudo aquilo não fosse real, ou de que não durasse. Ou pior, de que ele ainda estivesse preso demais a um passado que não lhe dava espaço para ficar. Quando Dmitri entrou, ela fechou o caderno com pressa, mas ele já tinha visto. Aproximou-se em silêncio. Sentou-se ao lado dela no banco do piano e esperou. Pode ler se quiser, disse ela, oferecendo o caderno. Ele leu em silêncio. Cada página. Palavras como culpa, desejo, fuga, permissão, medo, paz. Estavam ali espalhadas como se fossem parte de um quebra-cabeça. Quando terminou, fechou o caderno e olhou para ela. Você está com medo de mim? Ela negou com a cabeça. Estou com medo do que sinto, e do que você ainda não conseguiu deixar para trás. Ele demorou a responder. Depois pegou sua mão. Eu já deixei, Clara. Mas deixar não é esquecer. E o que restou é saudade, que não me impede de seguir. Pelo contrário, me empurra. Clara sorriu. Era sincero. Mas ainda assim, algo dentro dela a apertava. Nos dias seguintes, a preparação para a viagem ocupou boa parte das horas. Vestidos, documentos, passagens. A casa estava cheia de movimentação. Mas entre um compromisso e outro, os dois se encontravam. Tomavam chá juntos. Assistiam filmes antigos. Tocavam piano em dueto, sem se preocupar com perfeição. Na véspera do embarque, Dmitri apareceu com um envelope dourado. Uma surpresa, para você. Dentro, havia 2 bilhetes para Viena, mas com destino final em Lisboa. Clara o olhou, surpresa. Lisboa? Pensei em estender a viagem. Sair um pouco desse mundo de contratos. Passear. Comer bem. Ver o mar. Ela não respondeu de imediato. Sorria. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma hesitação. Naquela noite demorou para adormecer. E quando o fez, sonhou com um quarto escuro, neve caindo, e um piano, tocando sozinho. O voo para Viena foi tranquilo. Hospedaram-se em um hotel elegante, com vista para o rio Danube. Clara estava deslumbrada com a cidade. As ruas limpas, a arquitetura impecável, os cheiros, os sons. Mas havia uma distância crescendo entre ela e Dmitri. Pequena, quase imperceptível, mas real. Durante o jantar com os investidores, Dmitri parecia tenso. Clara percebeu que ele evitava contato visual. Respondia com frieza. Ao fim do evento, ela tentou conversar, mas ele disse que estava cansado. Subiu para o quarto sem ela. Clara ficou no saguão por alguns minutos, observando os funcionários recolhendo os últimos pratos, os convidados se despedindo. Algo estava errado. Ela sabia. Quando subiu, encontrou Dmitri sentado na varanda, com um copo de uísque. Ele não a olhou. Você não precisa fingir comigo, ela disse suave. Eu não estou fingindo. Estou tentando entender. Entender o quê?
Ele virou-se. Os olhos estavam vermelhos. Mas não de bebida. Por que você me ama? A pergunta ficou no ar. Clara se aproximou. Sentou-se ao seu lado. Talvez porque você me olhou quando eu mesma tinha esquecido como era ser vista. Talvez porque seu silêncio fala uma língua que eu entendo. Talvez porque eu reconheci em você o mesmo medo que carrego em mim. Ele baixou a cabeça. Eu tenho medo de estragar isso. De sufocar você com os meus fantasmas. Ela segurou sua mão. Então não se afaste. Porque o amor que vale é o que fica mesmo quando você acha que não merece. Ele a olhou. Mas havia algo ali que não se desfazia. Na manhã seguinte, Dmitri saiu cedo para uma reunião de última hora. Clara aproveitou para caminhar sozinha. Passou por um parque, tomou um café pequeno em uma cafeteria vazia. Pensava em Lisboa. Pensava no futuro. Pensava se aquele homem, por mais que a amasse, conseguiria abrir espaço dentro de si para mais alguém. De volta ao hotel, ao abrir a porta do quarto, encontrou uma carta sobre a cama, escrita por Dmitri. Curta. Clara, você mudou tudo. E talvez seja por isso que precise pensar. Preciso entender quem sou quando não estou me escondendo. Quando estou com você. Volto em 3 dias. Preciso ir sozinho. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Não chorou. Apenas sentou-se na cama. Olhou pela janela. E respirou. Estava sozinha em Viena. Em um hotel caro. Com uma passagem para Lisboa que talvez nunca fosse usada. E mesmo assim, algo dentro dela dizia que não era o fim. Nos 3 dias seguintes, Clara ficou em Viena. Caminhou pelas praças. Escreveu no caderno preto. Visitou uma livraria onde comprou um livro de poesias em russo. Passava longas horas olhando o celular, esperando qualquer notícia. No 4º dia, fez as malas. Deixou um envelope na recepção. Dentro, um bilhete. Se você souber onde me encontrar, venha. Se não souber, talvez ainda não seja a hora. E partiu para Lisboa. Ao chegar, hospedou-se em uma pequena pousada perto do mar. Os dias eram silenciosos. As tardes cheiravam a sal. E as noites eram preenchidas por lembranças. No 7º dia, quando já pensava em voltar ao Brasil, uma funcionária da pousada bateu à sua porta. Senhora Rezende, um homem deixou isso para você. Era uma caixa pequena. Dentro, um envelope. E um anel. No bilhete, apenas uma frase. Estou aqui. Pronto para ficar. Se você ainda quiser. Ela desceu as escadas com o coração disparado. E lá, na calçada em frente ao mar, Dmitri a esperava. De terno claro, olhar limpo, e um sorriso que, pela primeira vez, não parecia carregar o peso do mundo. Clara se aproximou devagar. Ele estendeu a mão e disse: Eu tentei esquecer como se ama, mas você me ensinou tudo de novo. Ela colocou o anel no dedo, abraçou-o como quem encontra a casa, e ali, entre o mar e a certeza, soube que estavam prontos, não para um contrato, mas para uma vida. Lisboa tinha um cheiro diferente naquela manhã. Clara caminhava descalça pela varanda da pousada, sentindo a brisa salgada bagunçar seus cabelos e o sol atravessar sua camisola de linho com delicadeza. Era como se o mundo, por fim, tivesse se ajeitado. Ela não ouvia mais os silêncios de Dmitri como muros. Agora eram espaços. Espaços onde os dois podiam respirar juntos. Ele dormia ainda, deitado de lado, com um dos braços sob o travesseiro e a expressão de quem sonhava sem culpa. Clara o observava com ternura. Aquele homem que um dia foi chamado de o czar do silêncio, agora era apenas seu. Inteiro. Pronto. Presente. Depois que se reencontraram em Lisboa, decidiram ficar ali por mais tempo. Não por fuga, mas por desejo de viver longe das formalidades. Dmitri cancelou compromissos, adiou reuniões, desligou o celular corporativo. Pela primeira vez desde que herdou o império financeiro, permitiu-se desaparecer do mundo, para se encontrar dentro dela. Caminhavam pelas ruelas antigas da cidade como 2 adolescentes descobrindo o amor. Clara mostrava lugares que havia visitado sozinha, e Dmitri a escutava com um tipo de atenção que não se aprende em livros de etiqueta. Compraram pães em padarias escondidas, tomaram vinho em copos simples, dançaram ao som de um fado que um senhor cantava na calçada. Naquela noite, a chuva tamborilava contra os vidros da pousada. As luzes estavam baixas. Dmitri e Clara dividiram uma taça de vinho tinto sentados no chão do quarto, entre almofadas, com uma manta leve sobre os ombros. Não havia pressa, nem roteiro, apenas os dois.
e a respiração tranquila de quem não precisa provar nada ao mundo. Lembra da primeira vez que você me perguntou se eu acreditava que alguém podia esquecer como se ama? Clara perguntou, com um meio sorriso. Dmitri assentiu lentamente, os olhos fixos nela. Eu estava falando de mim, ele disse, mas acho que desde então, você me respondeu todos os dias, sem palavras. Clara o olhou por alguns segundos, como se absorvesse cada traço do rosto dele. Depois se aproximou com calma e deitou sobre o peito dele. Dmitri passou o braço em volta de sua cintura e ficou em silêncio, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Não havia beijos urgentes, nem promessas desesperadas. Apenas o toque lento das mãos, os olhos se fechando aos poucos, e os corações se ajustando como se fossem feitos para ocupar aquele espaço. Dmitri levantou o rosto de Clara com delicadeza. Tocou sua testa com a dele. Sussurrou. Posso te pedir uma coisa? Qualquer uma. Que a gente nunca precise traduzir o que sente. Que a gente sempre saiba, mesmo no silêncio. Ela assentiu com os olhos marejados. Tocou o rosto dele e disse. A gente já sabe. A luz tremulava. O vento soprava por entre as frestas da janela. E o tempo, pela primeira vez na vida de ambos, parecia ter parado para olhar. Naquela noite fizeram amor pela primeira vez. Sem urgência, sem medo, sem defesas. Como dois sobreviventes que encontraram abrigo um no outro. Foi mais do que entrega. Foi reencontro. Foi resposta. E quando adormeceram entrelaçados, cobertos por lençóis simples e palavras que não precisaram ser ditas, souberam que nada no mundo os separaria dali em diante. Na manhã seguinte, voltaram a caminhar por Lisboa de mãos dadas. Entraram em uma livraria. Dmitri pediu que ela escolhesse qualquer livro. Clara pegou de um volume de poesias portuguesas e escreveu na contracapa. Para o homem que um dia esqueceu como se ama, e me ensinou que o amor não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser verdadeiro. Ele leu. Beijou sua testa. E disse, quero que você fique. Mas não por contrato, por escolha. Ela assentiu. Eu escolho. Voltaram para Moscou 3 semanas depois. Mas tudo estava diferente. A casa não era mais fria. Clara espalhou livros, mudas de plantas, quadros com frases em português. O piano não estava mais coberto. E todas as noites, antes de dormir, Dmitri tocava uma melodia que aprendia para ela. A empresa prosperava. Dmitri começou a delegar mais, deixou o controle obsessivo de lado, sorriu mais. Ficou mais humano. Os diretores estranhavam, mas respeitavam. Havia um brilho novo nele, um brilho que tinha nome e olhos castanhos. Clara retomou seus trabalhos como tradutora, mas agora com um diferencial. Passou a dar aulas de idiomas para crianças carentes, financiadas por Dmitri. Criaram juntos um projeto chamado Palavras que Curam. Era a forma deles devolverem ao mundo aquilo que encontraram um no outro. Certo dia, enquanto organizava papéis antigos na biblioteca, Clara encontrou novamente aquela caixa com cartas de Anastasia. Pensou em guardá-las em um local mais seguro, mas antes decidiu reler uma delas. E pela primeira vez, não sentiu ciúmes, nem medo. Sentiu gratidão, porque entendeu que Dmitri não tinha apagado uma história, tinha escolhido reescrevê-la. Na carta, Anastasia dizia, espero que um dia você ame sem peso, que diga sem medo, que olhe sem filtro, que viva sem paredes, porque você merece amor, mesmo que nunca tenha acreditado nisso. Clara sorriu, fechou a caixa e a colocou em uma gaveta de memórias, não de fantasmas. Meses depois, durante um jantar simples, Dmitri apareceu com um anel diferente. Era de prata fosca, com uma pedra opaca no centro. Nada luxuoso, nada chamativo, apenas sincero. Ele ajoelhou-se no jardim de casa, sob as luzes amarelas que Clara mandara instalar por toda a varanda. Não quero te pedir para renovar contrato nenhum. Quero apenas que você aceite continuar essa vida ao meu lado, com imperfeições, com poesia, com tudo o que somos quando estamos juntos. Clara não chorou, apenas disse, sim, e foi o sim mais leve que já pronunciou. Casaram-se no interior de Portugal, em uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos. A mãe de Clara foi a primeira a chegar. Chorava o tempo todo. Dizia que nunca imaginou ver a filha casar assim, tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Dmitri entrou com um livro nas mãos. Durante os votos leu um trecho.
O amor verdadeiro não precisa ser traduzido. Ele se entende no gesto, no olhar, no silêncio que não pesa. Ele vive onde há entrega e permanece onde há verdade. Clara leu seus votos em russo, perfeitos, com sotaque e alma. Depois da cerimônia, dançaram uma música lenta, escolhida por ambos. Não havia pompa. Havia verdade. Anos depois, Clara publicou um livro, Entre Silências e Traduções. Nele, contava parte da história que viveu, com nomes trocados, mas emoções intactas. O livro virou best-seller. Recebeu prêmios. Mas o que mais a emocionou foi ver Dmitri sentando-se na primeira fileira de cada lançamento, com o mesmo brilho nos olhos de quem acredita, todos os dias, no amor que encontrou. Tiveram uma filha, chamada Ana, em homenagem às Anastasias da vida que ensinam que amar é permitir-se seguir. E cada vez que Clara via Dmitri colocar Ana para dormir, cantarolar canções russas e fazer café para ela pela manhã, tinha certeza. O amor que eles construíram não precisava de tradutor, porque o que é verdadeiro fala direto com o coração. E se essa história tocou seu coração como tocou o de Clara e Dmitri, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias, deixa seu like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde esse amor chegou.